uma vitória muito importante, mais um jogo fora de casa sem tomar gol, um jogo dentro do possível bem controlado, um jogo muito complicado. O Internacional vinha de uma boa vitória fora de casa e, lógico, com um grupo motivado, né, um novo comando, enfim, nós com muitas baixas e mesmo assim nós tentando propor o jogo até onde a gente consegue, é lógico, porque tudo tem um desgaste, né, ao longo da competição, da sequência, das viagens, jogo em cima de jogo, e é natural que você não consiga uma intensidade de 90 minutos, né? Primeiro tempo a gente teve uma intensidade maior, saímos na frente, né, dominamos o jogo. No segundo tempo recuamos um pouco a mais do que o normal, mas é muito em função do adversário também ter se jogado ao ataque e a gente ter perdido alguns jogadores durante o jogo por questões diferentes, né? Mas administramos bem, não tivemos grandes sustos atrás. Mais uma vez o time defendeu bem, tivemos até algumas chances de contra-ataque, né, na velocidade. Tivemos as escolhas erradas no momento final e até alguma defesa do goleiro adversário também. Então é uma vitória suada, guerreada, um jogo muito disputado, né? Desgastante totalmente, e o time respondeu muito bem. A gente sai daqui muito contente com o desempenho e principalmente com o resultado. Oi, Cuca, boa noite para você. Giovana Pires, do Jornal O Tempo e da Rádio Super. Primeiro, parabéns pela vitória, né? Você falou agora há pouco sobre um desgaste físico, né, do Atlético durante essa partida. E aí eu queria saber de você se acha que foi isso que prejudicou o Galo, aí, principalmente no segundo tempo, né, que não voltou com o mesmo pique do primeiro e teve aquela dificuldade de marcar o jogo, né? Até começamos bem o segundo tempo também, né? No campo do adversário, tínhamos até mais posse de bola do que o adversário, mas à medida que o tempo passou, é lógico que o adversário vai se postando à frente e você automaticamente valoriza o resultado que você tem, mas não abdica de tentar fazer o gol, né? Nós mesmo defendendo bem, a gente tinha o Keno para o contra-ataque, o Marrone para o contra-ataque, o Dylan na velocidade, o Hulk para referência, né? Nós tínhamos a proposta, ela até se desenhou em alguns momentos, mas não foi o suficiente para a gente fazer o segundo gol. E também, graças a Deus, não precisou, né? Que a vitória de 1-0 aqui foi muito difícil, mas ela tem que ser muito comemorada também. Cuca, Cláudio Rezende, da Rádio Tatiaia, boa noite. Eu queria que você falasse sobre a consistência defensiva. É o 15º jogo, né, do Atlético sem sofrer gol. Para você, o principal ponto, o principal quesito de evolução desse time do Atlético no seu comando? Não, lógico que a gente fica muito feliz, mas tem um empenho, uma dedicação de todos, né? Você não vê um time retrancado, você vê um time que passa as linhas, que tem um posicionamento ideal, correto, tem as coberturas, né? A gente fica muito feliz. Se você pegar, eu não tenho muita certeza do que eu vou falar, mas se você for ver os campeões brasileiros, eu acho que 70, 80 ou até mais disso por cento, os melhores, os campeões são os que têm a melhor defesa. E a gente está muito bem, está sabendo se posicionar bem. Hoje aqui é um jogo complicado, Inter, segundo tempo, buscando o jogo da linha de fundo, os cruzamentos, é perigoso, e a gente se postou muito bem. O Everson não fez grandes defesas, eles perderam um gol num cruzamento que nós tivemos um erro de saída de bola, mas eu acho que foi só essa grande chance que o Internacional teve. O resto foi um domínio, um controle de jogo, mas a gente tinha os espaços bem tomados, né? Faltou para a gente o contra-ataque, matar o jogo, e tivemos umas 2 ou 3 chances claras assim de contra-ataque que nós não fizemos a escolha certa. Cuca, boa noite, Igor, da 98 FM. Eu, ainda nessa questão da consistência defensiva, eu queria que você falasse um pouco mais do Alan. Já há uns 2 jogos, 3 jogos, eu te perguntei sobre ele, e ele vem com uma sequência muito boa, tem sido um dos, se não o melhor em campo
em vários dos últimos jogos do Atlético, né? Eu queria que você falasse, teve alguma conversa, alguma orientação específica para o Alan, alguma mudança de posicionamento, alguma mudança de postura, que ele tem sido tão importante, assim, tanto defensivamente, com muito mais intensidade de jogo, quanto ofensivo. Sim. Os principais responsáveis aí por rasgar com aquele passe vertical. Sim, ele inicia quase que todas as jogadas nossas, tem uma saída de jogo muito qualificada, foi lá na frente hoje de novo, bater pro gol, né, numa grande defesa do goleiro no segundo tempo, e tem gás, é um jogador importantíssimo para nós, né, tá jogando todo o jogo, os 90 minutos em altíssima intensidade, a gente tem até que tomar um certo cuidado em relação a isso, né, porque o jogador ele fazendo 10, 11 quilômetros em alta performance, como eles estão fazendo, se torna perigoso. E ele tem evoluído muito, eu não sei te dizer assim o que ele melhorou, porque para mim ele tem jogado quase que sempre bem, né? Lógico que no começo você demora um pouco para descobrir quem é quem e descobrir a formação ideal, o time ideal, os sistemas, né, que a gente vai executar. Hoje, por exemplo, o Inter me pegou de surpresa no começo do jogo. O Galhardo e o Yuri Alberto como dois atacantes, igual eles jogaram lá na Bahia, e eles vieram no 4-3-3, com o Patrick de um lado e o Yuri Alberto do outro, né? Então a gente teve que se adaptar a esse sistema também, entender o adversário para ter as vantagens, né? Tivemos logo no começo uma, não deu certo, na segunda nós fizemos o gol. E depois tivemos outras, né, que por erro do passe final a gente não estourou lá dentro também. Boa noite, Cuca, Fábio Vital, Rádio Inconfidência, Rede Minas. Parabéns por mais uma vitória, um resultado positivo. Por gentileza, Cuca, uma avaliação do seu meio-campo de hoje, mais povoado, né, no começo do jogo, e depois, pelas contingências, alterado. Sim, o meio-campo hoje que tinha o Jair, o Alan e o Tietê, né? Nós, com essa força, a gente sempre tenta ganhar esse setor. No primeiro tempo a gente conseguiu, no segundo tempo nós tivemos um pouco mais de dificuldades, nós perdemos o nosso jogador, o cérebro do time, que pensa, que faz a velocidade ofensiva, né? Que foi o Nacho. E nós optamos pelo Natan, né, na cabeça desse losango, que eu gosto de jogar, né, com esses três que eu te falei, e o Natan sendo esse segundo atacante, na cabeça do losango, chegando à frente, o Iorra junto com o Hulk na velocidade, e deu certo. Eles foram bem, né, a gente não fica se queixando dos desfalques que a gente tem, pelo contrário, a gente gera oportunidade ao grupo, e tem aproveitado bem todos, né, depois os que entraram hoje também, entraram bem, entraram competitivos, entraram táticos, como foi o Keno, como foi o Marrone, como foi o Dylan, como foi mais quem que entrou? E o Dodô, que infelizmente teve que sair, né? Então a gente repôs uma ideia que nós pensamos com o Dodô e o Arana, tivemos que repor, mas não perdemos a maneira de jogar, né? Que era com os dois do lado tentando fazer o segundo gol, que era o Marrone e o Keno, né? E com o Hulk chegando também. Até desenhamos algumas vezes essas jogadas aí, mas não foi o suficiente para fazer o gol, até por mérito do adversário também, que tem uma boa equipe. Boa noite, Cuca. Marcos Botelho, Rádio da Massa Atleticana. Queria destacar aqui a maturidade que o Atlético vem tendo, jogo após jogo. Essa maturidade tem crescido e muito. O Atlético foi para o abafo inicial, uma pressão, fez o gol, controlou a partida depois, mas com o crescimento do Internacional no jogo, o Atlético sofreu muita pressão e por conta dessa maturidade o Atlético se defendeu muito bem, soube suportar a pressão do Inter. E eu até gostaria que você destacasse essa maturidade que o Atlético vem tendo no decorrer da temporada. Mas, Cuca, a pergunta que eu te faço, você, à beira do campo, conhecendo o potencial do seu time, pode falar melhor do que ninguém. Dava para não ter sofrido tanto no final da partida igual hoje? Eu acho que tá bom, cara. Se eu sofrer, como eu sofri hoje, ganhar, eu quero sofrer sempre.
Porque o futebol é duro, cara. Você não vai vir aqui no Beira-Rio e ganhar natural, tranquilo. Como o time do Inter é bom, rapaz. Pô, o time do Internacional, você pegar nome por nome, os caras são um baita time. E aí, jogando aqui, busca os números do Internacional. Vê o ano passado quantos pontos eles deixaram aqui. Raros. E nós buscamos 3 hoje aqui, bastante mexida a equipe. Isso que a gente tem que valorizar. Né? Lógico que a gente queria ganhar sempre um jogo sem sofrer, mas isso aí não existe. O sofrimento faz parte da vitória, né? A entrega, a dedicação, o comprometimento, tudo isso faz parte da vitória e a gente está de parabéns em todos esses quesitos. Olá, Cuca. Olá a todos. Nelson Rafael, da Rádio Eldorado. Cuca, chamar a atenção no final do primeiro tempo, você bastante irritado com o Guga, pedindo para ele voltar a acompanhar o jogador do adversário, e isso cabe dentro desse sistema defensivo que você vem montando, né? Sempre resguardando bastante a defesa atleticana. Isso é passado durante a semana, e por que durante o jogo tem que ser tanto cobrado para o jogador, ou foi uma situação que você ajustou durante a partida? Eu cobro todos os jogadores incentivando. Em algum momento o posicionamento ele tem que ser comandado, até porque a gente tem mexido bastante na equipe. Então isso faz parte do trabalho. Eu respeito a todos os jogadores, as cobranças elas são pontuais no ímpeto, no aspecto tático. Eu gosto muito que meus laterais façam a função de volantes. Era assim no Santos com os 2 laterais meus, com o Felipe Jonathan e o Pará vindo por dentro, fugindo da marcação. Hoje é assim. Quantas vezes você viu o Guga escapar de volante hoje no jogo? Quantas vezes você viu o Arana escapar de volante no jogo, o Alan fazer a cobertura de um lado, o Tietê fazer do outro? Então o pedido foi nisso, porque ele estava lá do outro lado do campo, então eu falava para ele fazer essa função. Lógico que se eu não gritar, a voz não vai chegar lá, ele não vai entender. Então não é que eu estava brabo com ele, que eu estava posicionando o jogador da maneira ideal que a gente precisava, e ele jogou muito bem. Boa noite, Cuca. Breno Galante, do site Deus Me Livre. Ô, Cuca, eu queria que você falasse qual a importância de uma vitória como essa, em que seu time teve vários desfalques, teve jogador saindo lesionado, enfrentou um adversário difícil que vai lutar lá em cima da tabela pelo título. Aumenta ainda mais a confiança de que seu trabalho está evoluindo e está sendo bem feito? Cara, lógico que jogo a jogo, né? O Campeonato Brasileiro é o seguinte: você joga 2 vezes com cada equipe. É um campeonato de 2 jogos, um aqui, um lá em BH. A gente venceu o Internacional aqui. Se você, ao final do campeonato, ganhar 4 pontos de cada equipe, você tem grande chance de ser o campeão com 66% de aproveitamento, que vai te dar 74, 75 pontos dos 114 que são disputados. Parece que é muito número, muito difícil, né? Mas a gente está acostumado a jogar esse campeonato e a pensar dessa forma. Você vai perder 3, como se perdeu para o Fortaleza, mas de repente se ganha 6 de um grande, como o Internacional, como o São Paulo, como do próprio Fortaleza. Amanhã de um outro você tem um tropeço e tem que buscar se recuperar. Tudo que a gente está fazendo de esforço, 5 vitórias seguidas que a gente está tendo para recuperar o primeiro jogo que nós perdemos. Hoje já estamos aí no pelotão de cima, devemos estar entre os 3, 4 primeiros e vamos subindo. Agora, a gente pensar que o campeonato é fácil agora, não, agora a segunda vem a Chapecoense, é fácil. Empatou lá com o São Paulo, lá no Morumbi. Então se prepare para jogo tão difícil quanto esse aqui, isso que a gente tem que ter na cabeça. Cuca, boa noite, Henrique André do portal UOL Esporte. Prazer estar falando com você. Cuca, vou te fazer uma pergunta sobre um assunto que está borbulhando aí, que foi o Flamengo vetar a ida do Pedro para a Olimpíada. Queria saber se já há um posicionamento do Atlético sobre a possível convocação do Guga e do Arana, tá? E uma segunda pergunta sobre isso ainda, se essa possível lesão do Dodô pode prejudicar a ida do Arana à Olimpíada. O jogador ir numa Olimpíada, sabe, isso daí já não é um assunto meu, né? Isso aí é da diretoria, do Rodrigo Caetano, quem comanda
o futebol, né? Daí foge de minha alçada. Se eu tiver o time mais forte comigo, eu vou sempre querer ter o time mais forte, mas eu não posso privar um jogador meu de um sonho que de repente ele tenha. De repente o cara fica, pô, professor, você não vai me deixar ir. Então tudo tem que ser conversado, o entorno tem que ser feito. De repente você tem uma necessidade, o próprio pessoal da CBF vai entender, né? Porque eles têm bom senso também, mas não é o caso de falar nisso agora. Cuca, boa noite, Betinho Marcos do Portal Fala Galo. Seguinte, há muito tempo a gente tem percebido o Atlético com... Acho que o som tá um pouquinho... Não, tá bom. Não, tá bom. Tá bom? Tá saindo, tá legal? Tá bom. Não, tá. É percebido o Atlético com uma maturidade que não se via. Ineditamente o Atlético venceu um campeonato, empatando 2 partidas em 0-0. Hoje ganha do Internacional no Beira-Rio, mostrando tudo que os colegas já disseram sobre a consistência defensiva. Eu queria te perguntar, que você posicionar sobre isso. O Galo está ficando um time ranzinza, ranheta, que às vezes, mesmo não jogando tão bem aos olhos, joga muito com o coração para conseguir os resultados que precisa, para ser campeão como a torcida tanto deseja? Obrigado. Sim, mas assim... Não, beleza. Boa pergunta, mas assim... Se você perguntar para o torcedor do Galo o que ele quer do time, 99% do torcedor vai dizer que quer o espírito, a alma, a entrega, o coração, que representem ele com amor e dedicação. Isso é o que o torcedor quer. E depois disso vem a técnica, a qualidade, o show, o espetáculo, e que fazem um montante. Não é que seja secundário, é que primeiro... Você tem que ter, num campeonato de jogos duros como são esses hoje aqui, saber jogar um jogo decisivo. São 3 pontos que você tem que comemorar muito, ganhando aqui do Internacional. Pouquíssimos adversários vão vir aqui ganhar. E a gente ganhou com coração, com espírito, com alma e com jogo também. Porque você defender também é bonito. Atacar é legal, fizemos mais gol que o adversário, por isso que ganhamos. Teve um pouco menos de posse de bola, faz parte. Teve um pouco menos de finalizações também, faz parte. Agora, tivemos equilíbrio dentro de uma partida de um time maduro. E quando você sente que tem um time maduro, a evolução ela vem, e aí você se torna um candidato a ganhar. Cuca, boa noite. Flávio Almeida, Rádio Tropical de Timóteo. O Atlético jogou bastante desfalcado por diversos motivos. Tem Copa América, Covid-19, o Nacho de última hora também, um desfalque importante. E tem também a questão do desgaste, os colegas disseram agora há pouco, e você jogou diante de um Inter bastante pressionado pela vitória. Eu queria fazer 2 perguntas. Qual a importância do gol logo no primeiro minuto para que o Atlético pudesse conquistar os 3 pontos? E a importância, o tamanho dessa vitória diante do Inter? Você consegue uma vitória diante do Inter em Porto Alegre e também uma vitória que é gigante diante do Sport na ilha do Recife. 2 campos difíceis de você jogar e conquistar os 3 pontos. Sim, porque nós saímos determinados a tentar fazer o gol no começo, né? Saímos para cima, saímos jogando, marcando pressão, só que é natural que o cara tenha um desgaste durante o jogo, né? Mais uma vez, é o segundo jogo que eu não consigo fazer todas as trocas, né? A gente foi prejudicado, morri com uma troca menos e fazia parte do esquema fazer essa troca, mas eu perdi a troca do Dodô lesionado. Então era mais um jogo que de repente se podia preservar alguém, pôr mais um sangue novo, que faz a diferença. Um jogador renovado é 10% da equipe dentro do campo, né? Hoje a gente pôs um Dylan renovado, ele deu equilíbrio físico para a equipe naquele momento que nós pusemos o Marrone, o Keno. Eles passam a linha, passam, mas está aberto para o contra-ataque. Não encaixou aquele passezinho, senão a gente podia ter tido aí feito o segundo gol. Se bem que não precisou, né? O importante é vencer. Cuca, boa noite. Delo Lima, da Rádio Imperatriz. Cuca, você teve a opção tática de entrar com o Natan e voltou no segundo tempo, você percebeu que o Atlético teria algum problema e entrou com o Dodô. Eu gostaria que você explicasse o porquê
da saída do Natan e a entrada do Dodô? O Natan saiu porque ele abafou, e é natural que ele abafe tanto tempo sem jogar e pegar um jogo tão corrido quanto esse no primeiro tempo. Então nós já conversamos com ele, vai mais um pouco, mais 10, 15, aí chegou no limite dele, ele pediu para sair. Ao natural, o que nós fizemos? Temos um lateral esquerdo que tem cartão amarelo, fechamos o setor com o Dodô e jogamos o Arana numa posição que ele não vai ter tanto contato e não se torna perigoso tomar mais um amarelo. Então jogamos o Arana nessa linha de 4 na frente, fazendo um ponta esquerda, um meia esquerda do lado contrário, assim como o Johan estava fazendo, sem perder a ofensividade e tendo o equilíbrio grande do quarto homem no meio campo. A ideia foi essa, pena que o Dodô já em seguida machucou. Nós fizemos a recomposição. Naquele momento que eu faço a recomposição, é minha última troca. Então eu não posso mais mexer no time depois daquela mudança. Então eu logo fiz 2. Senti o desgaste do Jair também. Pusemos o Dylan, que estava renovado fisicamente, e renovou bem a cobertura aqui pelo lado direito. Pusemos o Marrone pela esquerda para ter a velocidade, a referência. Teve uma bola invertida para ele que ele dominou para dentro, que foi uma chance também que a gente teve de finalizar. E tínhamos pelo lado direito, né, jogando para a equipe como jogou hoje o Keno. Por isso que eu não cobro o Keno, você tem que fazer gol. Eu cobro o jogador taticamente. Daqui a pouco ele é premiado, a bola vai sobrar no pé dele, ele vai ter a oportunidade de fazer o gol, a gente tem muita confiança nele, e provou que é um jogador tático, é um jogador coletivo, e isso aí que faz a gente engrandecer.